Olá, meus amados, graça e paz, passando aqui bem rapidinho para deixar um recado do coração do Eterno ao teu coração. Não sei como foi o teu final de semana, não imagino como tenha sido este domingo, mas eu posso te assegurar algo. Fique calmo, deixe Deus trabalhar. Sabe, meu amado, eu não vim falar sobre super-heróis, eu não vim dizer para você que todos os dias são dias de sorriso, que você vai sair ganhando todas as batalhas. Eu não vim dizer isso, até mesmo porque tem coisas que Deus não quer ganhar para nós, porque não faz parte do nosso cenário. Ao invés de nos aproximarmos dele, isso fará nos distanciarmos. Eu vim dizer para você aqui que talvez hoje, só talvez, alguém esteja olhando para você, esteja dizendo essa situação, ele não vai vencer. Dessa situação, ela não vai sair. Sabe, meu amado, esses últimos dias eu tenho pensado muito em super-heróis. Tem muita gente dizendo que são super tudo. E quando olha para nós, que somos de verdade, nos acha fraco, nos acha pequeno. E embora nós somos muito fraquinhos e bem pequenininhos, por nossa conta. Mas aqui nós temos um grandão da Galileia, que assegura em dizer: seja forte, seja corajoso. Trocando para miúdo, eu te dou um pouco da minha força e eu te dou um pouquinho da minha coragem, para você ir mais um pouco. Sabe, meu amado, eu vou dizer de um cara que era o cara. Era um rapaz que trabalhava, não tinha preguiça, não tinha medo de enfrentar nada e ninguém. A parte dele, aquilo que estava sob o poder dele, ele sempre fazia. Mas, querido, ainda ele conhecendo situações e vivendo momentos onde ele rompia, onde ele vencia, onde ele fazia acontecer, houve situações na vida dele que ele sentiu-se sozinho, que ele viu que, de verdade, ele precisava ser dependente de Deus. Estou falando de Pedro, que passa a ser apóstolo Pedro. É aquele homem mesmo, que um dia foi fazer uma pesca e não deu certo. E guardando a rede, o Senhor disse para que ele jogasse a rede para o lado direito. E lá ele teve 153 grandes peixes. Eu tô falando daquele mesmo homem que numa noite pescou a noite toda, tentou pescar. Mas ao amanhecer, o Senhor Jesus entrou no barco e pediu para que ele se afastasse um pouquinho da margem daquela praia, daquele lugar, daquele mar. E dali o Senhor Jesus ministrava a palavra de Deus. Isso é Deus purinho. É Deus dizendo para você: sou eu que ministro coisas boas, coisas novas ao teu respeito. E o Senhor Jesus, acabando a ministração, disse para o Pedro lançar a rede. E Simão disse assim: Senhor, eu vou lançar a rede, porque o Senhor está dizendo, mas eu passei a noite trabalhando. Pedro estava dizendo para ele assim: ó, desse mar aqui eu entendo. Desse mar aqui eu entendo desde muito novinho. Eu já pescava com o meu pai. Esse é o mantimento que eu levo para minha casa e para minha família. Mas Pedro disse para ele assim: Senhor, pela tua palavra eu vou dizer, eu vou lançar a rede, eu vou fazer acontecer. Sabe, meu amado, o que eu tenho para dizer para você nesse dia de hoje? Só um instante. Perdão, irmãos. O que eu vou dizer para você nesse dia de hoje é bem simples e bem objetivo. Ele lançou a rede e vieram peixes e mais peixes a ponto dele chamar os barcos vizinhos para que eles pudessem ajudar. O barco quase veio a pique, ou seja, o barco quase virou. Sabe, meu irmão, o que eu estou dizendo com isso? É que tem situações na sua vida e na minha vida que a vontade de lavar a rede mesmo. Isso não quer dizer que você é medroso, isso não quer dizer que você é preguiçoso. Isso quer dizer que você já não sabe mais o que fazer, não sabe mais como agir. Porque eles estavam lavando a rede quando o Senhor Jesus pediu para entrar no barco. O que eu estou dizendo para você é que pode deixar. Se você é o fraco da turma, se você é o pequeno da turma, não tem problema. Eu vim dizer para você que existe alguém que sabe a tua dor, que sabe onde tem uma ferida, que sabe onde tem um medo, que sabe aquilo que você está precisando. O medo, querido, ele faz parte da minha vida e da tua vida. Eu sempre falo isso, que o medo, na dosagem certa, ele nos impede da gente se meter em cada enrascada. Mas Pedro ali não estava com medo, Pedro estava cansado. Sabe, querido, muitas das vezes você e eu lançamos a rede por anos e não vemos nenhum peixe na nossa rede. Lançamos a rede por anos e nada acontece. Parece que a gente nem sai da beirada do mar.
Parece que todo mundo rompe, só você que fica. Talvez seja isso mesmo que você esteja vivendo. Eu não sei qual é a porta que fechou. Eu não sei que peixe é esse que você não consegue pescar. Mas olha só, Simão, Pedro, que já tinha passado por tantas coisas, já tinha comprado a briga do Senhor Jesus, até arrancando a própria orelha de um homem, que ali estava só cumprindo uma ordem, um rapaz que estudava, um rapaz dedicado. Assim, o Senhor repôs a orelha de Malco. O que Deus está dizendo para você é que muitas das vezes nós agimos por vista e acabamos atrapalhando até o operar de Deus. Porque, na verdade, o Senhor Jesus precisava pagar aquele alto preço por mim e por você, para que você e eu não morrêssemos de uma morte de cruz, onde íamos nos fazer de maldito, mas ali ele estava nos comprando, nos livrando e nos guardando, para que em nome do Senhor Jesus Cristo a gente possa liberar uma palavra de fé. Eu sei que nem todo dia a gente tem uma palavra de fé para dar para o próximo e nem para nós mesmos. Não tem problema, faz parte do cenário. O que eu vim dizer para você é que quando o Senhor fala para você ser forte e corajoso, ele não está te cobrando de nada, ele simplesmente está dizendo: a força é minha e a coragem também é minha. Eu dou na medida certa e no tempo necessário. Sabe, meu amado, muitas das vezes a vontade que dá mesmo é de lavar as redes, de encostar tudo, de virar o barco de ponta cabeça e falar: eu que não entro mais nesse mar, a minha função não é de pesca. Olha, meu amado, o Pedro que pescava peixes passou a ser pescador de almas. Ele continuou trabalhando. O que eu vim dizer para você é que talvez, só talvez, alguém está olhando para você e achando que você não vai romper ou te cobrando por algo que de fato hoje você não pode entregar. Algo que no tempo certo Deus vai abrir portas. Eu não vim dizer aqui de mim mesma que vai abrir portas, é no tempo de Deus. Eu não sei quem está te cobrando para que essa porta abra, para que você rompa. Mas eu vim dizer para você, continue pescando, continue tentando. É normal, é muito normal você e eu queremos lavar a rede pelo meio do caminho. Essa palavra está no meu coração desde ontem à tarde. Não consegui gravar o vídeo no sábado, muito corrido, mas hoje eu vim com essa palavra, que é um início de semana. Eu não sei como vai ser o início da sua semana, mas eu sei que Deus estará presente na tua semana. Eu profetizo sobre a tua vida uma pesca maravilhosa. Mas Pedro precisou entender que o trabalhar de Deus não era no tempo de Pedro, era no tempo de Deus. Pedro, que passou por uma situação tão chata, negando o Senhor Jesus por 3 vezes. Claro, ele temeu a própria vida. Ele sentiu-se com medo. E o Senhor Jesus havia dito para ele que ele o negaria. E ele disse: não, mestre, jamais. Querido, nós somos assim, fortes e corajosos, mas quando a luta bate, a gente é o primeiro a querer negar, querer pular, querer fugir. Eu não sei qual é a luta que bateu na porta da tua casa, do teu coração. Eu não sei quem de fato poderia estar ao teu lado e decidiu abandonar você no meio do caminho. Eu não sei para onde você tentou fugir para se esconder daquilo que Deus tem para você. Não por preguiça, mas às vezes com medo de como vai acontecer, como vai chegar. Mas eu vim dizer para você uma coisa: a tua história vai brilhar. Não é porque alguém vai permitir, é porque o próprio Deus vai fazer. Sabe, meu amado, muitas das vezes as pessoas acham que para Deus operar na tua vida, precisa que Ele fale de você, precisa... Não. Se Deus quiser levantar alguém para financiar os teus planos, para te apresentar, isso é Deus. Mas isso não quer dizer que só vai acontecer se a pessoa te apresentar. Muitas das vezes as pessoas veem o seu momento, mas elas não conhecem a tua história. Isso faz com que elas acham que se elas não te ajudar, não vai acontecer. Elas acham que se elas não lançarem a rede junto com você, não vai acontecer. Não, mas ali é o próprio Senhor Jesus disse para Pedro: Simão, lance a rede. E ele deixou claro: olha, eu lancei a rede a noite toda e não pesquei. Mas, em cima da tua palavra, mestre, eu assim farei. Sabe, meu amado, se é o mestre que mandou, continue.
Eu sei que pelo meio do caminho vai dar vontade de lavar a rede. Eu sei que pelo meio do caminho vai dar vontade de chorar, vai dar vontade de desistir. Eu sei. Eu sei que pelo meio do caminho vão te apontar mais os teus defeitos do que as tuas qualidades. Eu sei disso. Faz parte do cenário. Mas, meu amado, você precisa entender que Pedro ia ser moldado por Deus, mas Pedro jamais deixaria a essência dele. Você sabe muito bem nas Santas Escrituras que Pedro sempre estava ali comunicando com o Pai, conversando com o Senhor Jesus, perguntando as coisas para ele. E quando o Senhor Jesus partiu para a glória, você pode ver a revolução que Pedro fez na história, porque Pedro sempre foi assim, eu vou um pouquinho mais. Sabe, meu amado, o que eu estou dizendo para você em cima desta palavra é que vai um pouquinho mais. Seja forte, seja corajoso. Tenha, querido, a liberdade do Espírito Santo de fazer as coisas. Ah, mas eu não concordo. Ah, mas eu não gosto. Ah, porque ele se veste assim, porque ele fala assado. Eu não sei o que vão dizer ao teu respeito, mas eu posso te assegurar algo da parte do Eterno. Deus vai te usar da forma que ele quer, do jeito que ele quer, na hora que ele quer. Pedro entendia isso, que ser moldado por Deus faria uma revolução na história. O mesmo Pedro que outrora lavava a rede e queria deixar tudo para trás. Hoje não. Talvez amanhã eu volto, pesco, porque hoje eu já estou cansada e deu tudo errado. E é assim com você e comigo. É conosco. Os dias são maus para todos. Ninguém está isento de uma pesca totalmente frustrada. Pedro não estava isento. Mas quando Jesus resolveu entrar no cenário e liberar uma palavra, Pedro tomou aquela palavra com fé e algo extraordinário aconteceu. Sabe por que eu contei tudo um pouquinho, tudo isso a respeito, né, de Pedro? Porque lá, olha só, lá na frente, depois que Pedro já tinha entrado para a revolução do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Olha só, Pedro, hein? Aquele que outrora lavava a rede, aquele que outrora havia desistido de pescar. Por isso que eu estou dizendo para você que existe momento nas nossas vidas que é normal a gente querer lavar a rede. Só que aí o Espírito Santo vem com gás em nós e mostra, eu sei que você está triste, eu sei que você está desanimado, eu sei que você está preocupado. Só que ele vai nos moldando. E no meio disso tudo, nós começamos a entender e fazer as coisas de Deus. Fazer a obra do Pai, apresentar o Jesus vivo. Não um Jesus aí que outrora a gente conhecia. Não, é um Jesus vivo, é uma palavra viva. Uma palavra que quando liberada nesse nome, alguma coisa acontece. Pode estar doente, pode estar paralítico, pode estar acamado, pode estar falido, pode estar desempregado, divorciado. Eu lá sei o que pode estar. Mas quando nós liberamos uma palavra de fé, no nome de Jesus, alguma coisa acontece. E Pedro sabia quem era o Senhor Jesus Cristo. De perto, de andar, de ver milagres. E aquilo foi encorajando aquele menino que outrora lavava a rede, agora estava revolucionando, tirando o coxo, aleijado, libertando pessoas pelo caminho, porque ele entendeu que outrora eu queria lavar a rede, mas hoje Jesus me deu um gás. É assim comigo e com você. Em 1 Pedro 5,7 vai nos dizer assim, ó: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Mas sabe por que Pedro chegou a escrever este versículo inspirado pelo Espírito Santo? Porque Pedro tinha passado por muitos momentos que deixou ansioso, o deixou nervoso, o deixou sem saber o que fazer. Conforme ele foi sendo moldado pelo Espírito Santo, lá na frente, ele escreve: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. Ele tem cuidado de vós. Mas sabe, querido, quem lança a ansiedade em Deus é quem já passou por noites mal dormidas. É quem já passou por uma falência, por um desemprego. É quem já passou uma morte na família. É quem já viveu um divórcio. Esta é a verdade. Quem tem um filho, quem tinha um filho nas drogas, um marido no mundo, sabe o que é lançar toda ansiedade no colo do Senhor. Pedro disse isso. Lembra que eu falei para você que essa palavra estava desde ontem.
no meu coração. E eu queria ter ministrado isso ontem, no sábado, mas Deus preparou esse dia. Aprove ao Senhor neste domingo. O que eu estou dizendo para você é que Pedro escrevera isso porque os momentos árduos forjou esse caráter em Pedro. Fez com que Pedro entendesse que os dias maus faz parte do cenário, faz parte do trajeto. Só que Pedro não ficou na sala da casa dele sentado com um pezinho para cima, não. Pedro não ficou dentro de um quarto escuro chorando as pitangas. Não estou dizendo que você não pode chorar. Eu estou dizendo que Pedro não se acovardou. Pedro foi um pouquinho mais. Pedro não ficava na roda dos pescadores falando das pescas que não deram certo do outro. Você viu? O outro não vai conseguir pagar as contas. Pedro não ficava fazendo isso. Pedro continuava levando o evangelho do Senhor Jesus, aquilo que ele fora chamado. Pedro padeceu, Pedro sofreu, Pedro chorou. Ou você acha que Pedro não teve nada disso? Pedro ficou aprisionado, Pedro apanhou, Pedro foi difamado, caluniado, assim como você. A história sempre vai repetir-se na vida de um homem e de uma mulher de Deus. A história de calúnia vai permanecer. Esta é a verdade, a história de afronta vai permanecer, mas a história de luta permanece, mas a história de vitória, de milagre na vida de um homem e de uma mulher de Deus também acontece. Talvez o tempo de você romper tinha sido lá atrás, mas por algo você lavou a rede e você paralisou-se. Sabe, meu amado? E Deus nos cobra. Deus nos cobra tanto que eu vou te contar algo aqui bem rapidinho. Ontem, quando o Senhor me deu essa palavra pelo amanhecer, no decorrer do dia eu tive muitas atividades. E eu queria entrar para gravar um vídeo, mas embolou o meio de campo. Só que quando eu estava na rua, o Senhor me cobrou. O Senhor disse para mim: eu te dei uma ferramenta para trabalhar e você está fazendo pouco. Eu fiquei envergonhada. Porque às vezes, querido, para uns entrar aqui e gravar um videozinho, quer dizer que a gente quer aparecer, que a gente quer ser estrelinha, que a gente quer ganhar um like, que a gente quer ganhar um dinheiro, que a gente é tudo, menos divulgar a palavra de Deus. Sabe o que eu aprendi com isso? Eu disse para o Senhor Jesus: é verdade, Jesus. É verdade. Uma, porque ele só fala a verdade, mas eu disse: é verdade, Senhor. Eu tô tentando resolver tantas coisas na minha vida, que eu não estou dando a atenção necessária para aquilo que o Senhor tem para mim. Foi isso que eu disse para o Senhor na rua. E quando eu cheguei, eu não consegui gravar o vídeo. E eu vi que o pouco que eu estou fazendo para Deus, eu deixo de estar alcançando uma vida que está necessitando, uma alma que está precisando. Muitas das vezes, talvez, só talvez, o que Pedro estava fazendo, para muitos era pouco. Mas para Pedro, querido, era aquilo que Deus queria. O que eu quero dizer para você é que continue fazendo aquilo que Deus disse para você fazer. A forma que Deus ensinou você e as ferramentas que Deus deu para você alcançar vidas, você vai continuar trabalhando para Deus, ainda que com pouca força, como aquele povo da Filadélfia, onde Apocalipse vai nos dizer, João vai relatar que o Senhor diz que a igreja era fiel, que a igreja havia guardado a palavra dele com pouca força. O Senhor está vendo a sua pouca força. Afinal de contas, nós não somos super-heróis. Você pode ver uma coisa que todo mundo que fala que não vai dar certo na tua vida é o primeiro a não fazer. Porque a pessoa não faz e quando você começa a fazer, a pessoa já começa a meter o bedelho. Isso é normal. O que você não pode fazer é deixar de trabalhar, de fazer o pouquinho que Deus está te mandando fazer. Ainda que seja pelo número de telefone, uma mensagenzinha, você vai mandar uma mensagem de fé para alguém. Talvez a pessoa estava esperando aquilo. Sabe, meu amado, que eu gosto de contar as coisinhas que acontecem comigo para dizer para você o tanto quanto eu sou frágil, tanto quanto eu sou pequenininha, quanto eu sou dependente de Deus. Ao amanhecer de hoje, eu fui para a casa do Senhor
E eu disse para o pai, pai, hoje é o dia da ceia. Então eu vou para te adorar, eu não vou para te pedir nada. É um dia de entrega, é um dia de glória, é um dia onde a gente vai trazer à memória a tua morte, a tua ressurreição por nós. Mas ao sair pelo caminho, eu fui falando com o pai. Eu disse, pai, eu disse que não ia te pedir nada, mas eu preciso de uma confirmação sobre algo. Sobre o que eu estou fazendo, se eu estou te agradando, se eu estou indo pelo Espírito, eu preciso saber. Sabe, irmãos, quando eu cheguei na igreja, uma pessoa sentou ao meu lado, que eu não conheço, o vi só uma vez, cumprimentei uma vez só. E essa pessoa me trouxe um recado da boca de Deus, aquilo que o meu coraçãozinho estava ansioso, querendo saber. Não essa ansiedade que Pedro está dizendo que nos deixa descontrolar. É aquela ansiedade de ouvir Deus, de chegar. Sabe quando vai vir uma visita desejada na nossa casa, que a gente fica olhando o relógio, ansioso para que ele chegue logo. A gente, né, às vezes nem consegue comer, nem dormir, porque a gente fica doidinho para ver aquela pessoa. É desse jeito. Eu precisava ouvir assim a palavra de Deus, a voz dele de uma forma diferente, não só na palavra, mas eu precisava de uma forma diferente. Embora eu achei que ele ia falar comigo só na palavra, ele levantou alguém. O que eu tô dizendo pra você? Que ele me levantou no dia de hoje. Pra dizer pra você, querido. Não importa. Não importa qual é o problema, qual é o mar que não tá dando peixe. Não importa qual é a situação que não está tendo resultado. Não importa. O Senhor Jesus sabe das tuas limitações. O Senhor Jesus sabe do teu jeito. Pedro tinha um jeito. Pedro era genioso. Pedro, ele queria tudo para ontem. Todo mundo sabe disso. E quando o Senhor Jesus partiu, você vai ler Atos dos Apóstolos, os acontecimentos. É ministração, Atos, ministração do Espírito Santo, agir do Espírito Santo. Você vai ver a revolução que este homem fez na história. O que eu estou dizendo para você é que aquele homem que outrora lavou a rede era o mesmo homem que estava lançando a palavra de Deus e ganhando vidas. Era o mesmo homem que outrora lavava a rede. Era o mesmo homem que outrora estava buscando vidas cativas. Vidas que estavam sendo escravizadas pelo inimigo. O que eu estou dizendo para você é, vai na sua pouca força. Ah, mas fulano canta melhor, prega melhor, tem muita fé, faz... Amém. Amém. Faz e acontece. Amém. Vai com a tua pouca força fazer aquilo que Deus tem para você. É o teu tempo. Não olhe nada ao teu redor, olhe para frente, onde Jesus já mandou você seguir. Enquanto você empresta teus ouvidos aos sons ao redor, você perde o foco naquilo que Deus tem para você. Eu já disse para você uma coisa, eu não sei por onde Deus vai te tirar, se é por cima, se é por baixo, se é pela direita, se é pela esquerda. Quando Deus tem que tirar de um lugar, ele manda um vento e ele tira, ele muda a tua situação. É isso que Deus manda dizer para você. Quando Deus quer tirar você de um lugar e honrar o nome dele na tua história, querido, nasce gente, morre gente, muda gente, entra gente e sai gente. Sempre foi assim e sempre vai ser assim. O que você não pode fazer é olhar para os outros. Ah, mas fulano tem mais fé. Amém. Glória a Deus. Vai você com a tua pouca fé. Vai você com o coração aberto. Mas eu não gosto do jeito que ele prega, o jeito que ele fala, o jeito que ele... Eu não posso fazer nada. Continue na visão. Ah, mas o que ela está fazendo, o que ele está fazendo é pouco. Querido, continue fazendo este pouco. Deus não chamou-nos para ser super-heróis. Deus nos chamou para ser ministro do Evangelho. É uma semana onde já nós estamos aí na reta final do mês de junho, a metade do mês de junho. Daqui a pouco junho passou e você ficou aí, ó, querendo fazer o que as pessoas estão querendo que você faça. Você vai fazer aquilo que Deus quer que você faça. É aquilo que Deus mandar você fazer, você vai fazer. Ouça a voz de Deus.
Ouça a voz de Deus. Enquanto você estiver ouvindo a voz de quem nunca construiu nada no altar de Deus, não tem intimidade com Deus, não tem testemunho com Deus, você não vai viver os planos de Deus. Enquanto você estiver ouvindo as pessoas que nunca construíram nada daquilo que Deus mandou, você também não vai construir nada. Simão chegou para Pedro, né? Chegou para Jesus e falou: ó, eu pesquei a noite toda, mas já que você tá falando, eu vou fazer. Pesca onde Deus tá mandando você pescar. Essa pesca aqui quase foi a pique o barco. A segunda pesca, pescaram 153 grandes peixes. Quase rompeu também a rede, quase. Mas não rompeu, porque aquilo que é de Deus para tua vida, querido, não vai sair pela culatra, não. Vai ficar na tua história e na tua vida. Pode estar na casa da Penina, pode estar sentado na mesa de Jezabel, pode estar sendo manipulado por um amigo Acabe. Pode, claro que pode. Pode estar vivendo a afronta de uma Penina, claro que pode. Mas quando Deus tem algo para fazer na tua vida, eu quero ver, querido, inimigo lá embaixo, um adversário aqui em cima, que pode ir contra você e contra a tua casa. Olha, Deus manda dizer para você, os teus dias estão contados dentro dessa história. Deus vai mudar o teu cativeiro. Assim como ele mudou aquela data na vida de Simão e fez aquela pesca maravilhosa, você terá pesca maravilhosa. Os teus dias nesse lugar estará contado. Tem coisa nova chegando para você. Lança sobre o Senhor toda ansiedade. Lançar sobre o Senhor toda ansiedade, querido, é naquilo que você precisa que ele trabalhe. Você sai de cena e deixa ele entrar. As outras coisas você vai continuar fazendo. Pega o tempo que você tem e deposita para aprender mais de Deus. Para quando Deus te levar em algum lugar para fazer a obra dele, você vai ter arma, você vai ter ferramenta para trabalhar. Não desista daquilo que Deus tem para você. Mesmo que alguém esteja dizendo para você que não vai dar certo. Pelo contrário, já deu certo. Somente creia.